Bem-vindo ao programa especial da edição de 2021 do Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência. Eu me chamo Luiz Arthur Nogueira, sou economista e jornalista e neste podcast tenho a honra de receber os alunos que analisaram as demonstrações financeiras. Recebo José Luiz Borsato Júnior. Seja bem-vindo, José Luiz. Tudo bem? Olá, Luiz. Muito obrigado por nos receber. Estou bastante contente de participar do programa. Recebemos também Marçal Serafim Cândido. Marçal, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Eu que agradeço e também muito feliz de estar aqui. E recebemos também o Vitor Mancebo. Vitor, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, Luiz. Bom dia. Muito feliz em estar aqui compartilhando essa experiência. Muito bem. Agora, em 2021, estamos comemorando Bodas de Prata, 25 anos do Troféu Transparência, cujo slogan é: o mundo se transforma, a transparência se intensifica, dando luz a novos conceitos de sustentabilidade e valores sociais, que agregam cada vez valor maior aos negócios. Para concorrer ao prêmio não há inscrição, a regra é muito simples, é só seguir as melhores práticas contábeis, num esforço para apresentar o conjunto de informações mais objetivas ao mercado. E são essas informações que são analisadas pelos nossos alunos. Lembrando que são 25 empresas contempladas, divididas em duas categorias. 15 empresas com receita líquida até 8 bilhões de reais e 10 empresas com receita líquida acima de 8 bilhões de reais. Então vamos começar o nosso bate-papo com os alunos que fazem exatamente a análise das demonstrações financeiras. Começando com o José Luiz. José Luiz, conta pra gente de que forma vocês fazem a seleção das empresas que ganham o Troféu Transparência. Claro, nós somos alunos da FEA USP e isso faz parte da programação das nossas disciplinas, tanto de mestrado quanto de doutorado, e neste ano ficou sob a responsabilidade do professor Ariovaldo dos Santos, dos demais professores da disciplina de contabilidade societária, né? O professor Bruno Salotti, também a Raquel Sarkis. E dentro da nossa programação nós tínhamos encontros periódicos. A avaliação envolveu um batalhão mesmo de alunos, nós trabalhamos em 30 pessoas mais ou menos, né, pessoal? E tivemos ali duas fases, né? A primeira fase, uma fase mais eliminatória, classificatória das melhores empresas, então essa fase foi dividida em 2 encontros, sempre com um período para análise, em que nós tínhamos que nos basear em critérios contábeis, né, sempre de uma forma padronizada para que todos estivessem na mesma página, e depois dessa fase classificatória, nós sempre nos reunimos, conversávamos sobre as empresas, definíamos se elas iam para frente ou não, até chegarmos na fase eliminatória mesmo, que classificaria as finalistas para o prêmio. E daí para frente, né, depois dessa segunda fase, em que nós tínhamos ali um rol bem mais reduzido de empresas, aí essas empresas já finalistas, elas foram analisadas novamente para então serem definidas as ganhadoras. Vitor, conta pra gente como é que foi a sua experiência, a sua participação nessa seleção das empresas. Bom, complementando o que o José falou, então, nós tínhamos essas reuniões recorrentes, onde todos os alunos avaliavam entre 1 ou 2 empresas e compartilhavam os achados, os comentários, fazendo, então, um veredito, se elas estavam aprovadas ou não. Então, essa experiência de ouvir comentários e análise de outros colegas foi muito importante, porque nos permitiu ter um parâmetro de comparação. E, às vezes, a gente poderia considerar uma demonstração boa, e aí, depois de ouvir a análise de uma outra pessoa, a gente poderia discutir e até mesmo mudar o status de aprovado ou não dessa demonstração. Muito bem. E você, Marçal, como é que foi a sua experiência, a sua participação? Foi uma experiência muito boa, como o José falou e o Victor também. É uma experiência interessante porque, recorrentemente, nós discutimos entre nós, alunos, né? A gente sempre conversava, e com os professores, né? Nesses encontros de orientação, de discussão. Então, nós apresentávamos a nossa recomendação com relação a manter aquela empresa ou não para frente, né, nas próximas etapas, e aí os professores perguntavam por quê, então esse direcionamento ajudou muito, né,
nesse filtro das empresas que foram lá para a seleção final. Legal. Deixa eu esclarecer uma dúvida com vocês. José Luiz, é a sua primeira participação ou você já tinha participado de outras edições do Troféu Transparência? No meu caso, foi a primeira participação, né, e gostaria de acrescentar que foi muito interessante, porque ao final de cada avaliação nós elaborávamos um parecer, né, um mini parecer, para formalizar o nosso direcionamento, né. Então foi muito interessante passar por todo esse processo e enriquecedor. Vitor, foi a sua primeira vez também? Sim, foi a minha primeira vez. A gente fez essas análises numa disciplina do curso, onde a gente estudava os CPCs, a parte da contabilidade societária. Então, a gente estava em contato também com as normas que as empresas deveriam seguir. Então, foi uma experiência muito boa de relacionar a matéria que a gente estava estudando com as demonstrações reais das empresas. E você, Marçal, foi a primeira vez também, não? Sim, foi a primeira vez também, e assim, muito aprendizado. Eu já analisava demonstrações antes, né, seja para aula, seja para fins profissionais, mas nesse formato, com esse direcionamento, podendo discutir com os demais colegas e com os professores, foi a primeira vez. Bom, como vocês três estão participando pela primeira vez, tem uma informação que talvez vocês não saibam. Esse podcast com os alunos costuma ser o mais ouvido de todos. Por quê? Porque as empresas que não conseguem ganhar tentam entender o que está faltando, procuram dicas de quem avalia. Afinal de contas, no frigir dos ovos, vocês trocam informações e vocês carimbam quem são os vencedores. Então, eu vou começar agora, vou inverter a roda e começar com o Marçal. Marçal, eu queria que você deixasse assim, dicas, sugestões, o que lhe chamou a atenção nas boas análises, nas boas demonstrações financeiras que de fato venceram, que você poderia contar para a gente, para ficar inclusive como sugestão para aquelas empresas que ainda não ganharam, possam tentar ganhar nos próximos anos. É isso, exatamente, Luiz. Assim, um fato que era sempre conversado nessas reuniões, né, que nós fazíamos com os professores, discutindo com os colegas, são a qualidade da prestação de informações, especialmente notas explicativas. Então, a informação ela tem que ser autoexplicativa, tem que deixar claro para o analista, tem que deixar claro para o usuário da informação contábil. Então, aquelas empresas que não ganharam, mas almejam ganhar, cuidem, se preocupem bem com a qualidade da sua prestação de informações e notas explicativas. Especialmente agora, no caso da pandemia, um outro elemento é fundamental. Quais foram os efeitos da Covid, já ocorridos e potenciais, nas demonstrações financeiras? Então, esses dois elementos foram fundamentais, a qualidade com que você explica as informações e o efeito do caso de um evento, né, que foi a pandemia, como está sendo a pandemia, nos relatórios contábeis. Então, esses elementos são dicas, né, para empresas que no futuro quiserem estar nesse hall de ganhadores. Isso que o Marçal falou é importante, porque a gente tem que lembrar que o Troféu Transparência 2021 se refere às demonstrações financeiras de 2020, que foi o grande ano da pandemia. E aí eu pergunto para o Vitor, depois de analisar tantas demonstrações, é fácil, assim, você bate o olho e já percebe, essa aqui tem um bom nível, essa aqui apenas cumpre o básico que a lei manda, mas não tem nada de algo a mais, ou não é tão simples assim detectar o que é uma boa, o que é uma excelente demonstração financeira? Bom, nas nossas primeiras reuniões, os critérios de seleção, eles muitas vezes a gente já conseguia identificar de cara um relatório de administração que não estava tão completo, ou talvez uma nota explicativa muito extensa, e aí, à medida que a gente foi avançando nas reuniões, o grupo foi ficando mais seleto, então os detalhes eram muito importantes, então a gente tinha que fazer a seleção porque são poucos ganhadores comparados com todas as demonstrações. Então, existiam casos da gente comparar empresas muito boas com demonstrações ótimas, só que uma deveria ser aprovada e outra não. Então, pequenos detalhes, às vezes uma forma de informar, uma redação bem escrita, uma nota explicativa organizada, eram fatores determinantes para decidir lá na frente quais empresas passariam na frente de outras. Isso é importante porque são 25 empresas premiadas, não significa que as outras que não ganharam tenham demonstrações financeiras ruins, né? Elas apenas não estiveram entre as 25 melhores.
E você, José Luiz, o que você poderia destacar aqui, que chamou a atenção, que fica como dica para quem almeja ganhar o prêmio? Claro, inicialmente, até fazendo ali um complemento ao Marçal, ele comentou que ele também analisa profissionalmente, e eu faço isso numa pegada de investidor individual. Então, eu comecei a investigar e a analisar essas empresas como se eu fosse tomar a decisão de investimento. Então, eu adicionei um nível de preocupação muito importante, que é tentar entender o histórico da empresa e o que ela poderia ser no futuro. Eu acho que esse é um papel muito importante das demonstrações contábeis, nos passar informações sobre as expectativas que nós temos para fazer avaliações. Então, eu sempre olhava as demonstrações tentando encontrar informações adequadas, que não me confundissem, para que eu pudesse fazer alguma estimativa, tanto econômica quanto qualitativa. Então, eu destacaria aqui um texto de nota explicativa muito bom, que se destacou nas minhas avaliações, é aquele que não faz a simples copia e cola do CPC, mas aquele que coloca isso no contexto da empresa, seja um uso mais aprofundado ou menos aprofundado, mas que retrate mesmo a situação da empresa, porque muitas vezes existem informações lá de algo que não foi feito, ou fora da intensidade que foi realizado. Então, os textos que me confundiam eram os que mais me preocupavam, porque você, ao ler, eu poderia pensar, nossa, mas parece que tem informação sobrando, parece que tem informação faltando, ou textos muito longos que não explicavam, mas eventualmente confundiam. Então, eu creio que o ponto aí principal seria um texto simples, adequado ao contexto da empresa, que nos ajude a extrair as informações, a traduzir os números, né? Eu acho que esse é o ponto, conseguir entender aqueles números e pensar no passado e no que pode vir a ser da empresa. Agora, Vitor, a outra face da moeda, né? Tem um lado bom, né? O que destaca uma boa demonstração financeira, e o que é ruim? Vocês encontraram coisas que você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é muito ruim, já está eliminado, essa empresa tem que melhorar isso, não tem chance. Quer dizer, quais são os erros que eventualmente são cometidos que afastam a empresa da tentativa de ganhar o troféu Transparência? Bom, eu entendo que o troféu Transparência, o fator elemental seria uma preocupação legítima em fornecer informações claras aos usuários. Então, o leitor ele tem que ser capaz de entender a situação financeira real, independente de qual seja. E os preparadores das demonstrações precisam ter esse esforço em deixar transparente todos esses dados. Então, por exemplo, esse ponto que o José levantou é muito importante, das notas explicativas. Então, a gente comparava as notas, às vezes, de elementos do balanço patrimonial iguais, e eram notas de diferentes empresas, e a gente via que muitas vezes eram cópias dos CPCs ou redações longas e confusas. Então, eu entendo que as demonstrações precisam ser compreensíveis para a maior gama de usuários possíveis, inclusive não contadores. Então, é claro que existem questões que exigem conhecimento técnico, mas, em alguns casos, a organização, uma revisão cuidadosa da redação e a objetividade são fatores muito importantes para que essas demonstrações fiquem claras e transparentes para o usuário. Perfeito. E você, Marçal, o que você destacaria como pecado capital aí que as empresas não podem cometer nas demonstrações? Então, Luiz, assim, analisando, nas análises que nós fizemos, discuti até isso nos encontros com o professor Ediovaldo e os demais professores, com relação a premissas, né? Um relatório contábil, demonstrações contábeis, era uma aproximação. Dificilmente aquelas contas são exatas, né? Na prática, eu sempre brinco com meus alunos, o balanço, gente, só fecha bonitinho na sala de aula. No mundo real, você tem várias aproximações sendo feitas. Então, um pecado que eu vejo é as empresas não deixarem claro as premissas, as hipóteses utilizadas nessas estimativas, né? Porque não tem como saber, algumas informações são de cunho, às vezes, estratégico, não querem divulgar, mas se está lá nas demonstrações contábeis, tem que ser explicado como se chegou, quais premissas utilizadas, quais hipóteses foram utilizadas. Então, isso, para mim, é fundamental. E você, José Luiz, você até mencionou que você olhou bem com a visão do investidor, e a gente viu aqui no Brasil um boom de investidores, por exemplo, em Bolsa de Valores, que passaram a se interessar por demonstrações de empresas com capital aberto. Dá para dizer que hoje
um leigo pega uma demonstração financeira e entende? Eu até brinco e falo assim, está em língua portuguesa a demonstração financeira ou só o contador que consegue decifrar? Está talvez num português arcaico que nem todos entendam, mas não no sentido de que elas sejam mal feitas, mas porque além, né, o próprio Vitor destacou, além de um conhecimento razoável de negócios e de contabilidade, isso é importante, especialmente de finanças, para quem ousar fazer valuation e tudo mais, mas porque o texto pode nos confundir. E nessa linha, Luiz, dos pecados capitais, eu destacaria 3, né? Olhar o parecer dos auditores é muito importante. Primeira coisa que você deve fazer ao abrir uma demonstração, especialmente atentar se a empresa não menciona o que foi destacado como importante pelos auditores. Esse deve ser um ponto sensível que nós sempre temos que lembrar, porque muitas vezes a nota explicativa, aliás, as demonstrações contábeis, só vão fazer sentido à luz do parecer dos auditores, especialmente se houver algum problema. Então, acho que esse é o primeiro pecado capital, falta de coerência ou falta de endereçamento a questões apontadas pela auditoria. O segundo ponto é que o relatório da administração, talvez ele amenize um pouco a situação dos números, ou conte uma história com excesso de otimismo, algo que nós precisamos compreender também a partir dos números. Então, o segundo ponto, um ponto importantíssimo sim, é permitido ler o relatório da administração, isso ajuda a entender os números, mas precisamos ter alguma cautela, porque a contabilidade, as notas explicativas, dão uma consistência maior a essas informações. E muitas vezes aqueles que não têm tanto conhecimento, ou não têm ainda familiaridade com a manipulação de demonstrações financeiras, para no release, que é um pouco mais simples, vai lá, lê apenas o relatório da administração, e talvez se contente com isso. Então, é importante sempre aprofundar. E uma última informação, que é o terceiro ponto que eu acho importante, é que as notas explicativas, elas têm que parecer acessíveis. Muitas vezes elas são longas, separadas e muito distantes das informações principais que vêm no começo, nas primeiras notas explicativas. Muitas vezes elas estão longe de cada conta contábil, então nós temos ali a nota explicativa apenas com a tabela de valor, mas as premissas que o Marçal falou e as políticas contábeis estão numa outra nota em separado. Então, é aquele malabarismo, eu olho o balanço, eu vou lá numa outra nota, olho a tabelinha, vejo os valores, e vou numa terceira nota e olho o que está escrito. Então, acho que esse é um ponto crucial, porque vai matando o leitor de cansaço, né? Você vai se cansando, você perde o interesse, você simplesmente deixa de ler, a informação está ali disponível. Então, muitas vezes, o que nós acabamos escolhendo como critério de eliminação foi a dificuldade de se ler as notas explicativas, e não uma contabilidade mal elaborada e mal divulgada. Muito bem, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da vida de vocês, né? O que vocês estão estudando, se vocês já tiveram alguma experiência profissional e quais são os planos de carreira. Vou começar com o Marçal. Vamos lá, Marcel, conta um pouquinho sobre a sua vida e comece, por favor, falando quantos anos você tem, porque a gente sempre tem curiosidade de saber, né, com qual idade vocês estão estudando. Vamos lá. Tá joia. Meu nome é Marçal, né? Então, eu tenho 38 anos. Eu moro aqui no sul de Minas, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Alfenas, sou aluno de doutorado da FEA-USP, em contabilidade, e eu pesquiso a relação entre contabilidade e teoria econômica, e atuo também, eventualmente, em projeto específico, com consultoria de avaliação econômica e financeira de empresas. Então, terminando o doutorado, eu gostaria de conciliar as duas coisas, né? Eu gosto muito de dar aula e a consultoria, e esse trabalho, né, da ANEFAC, de avaliar as empresas, me fez pensar também muito naquilo que eu atuo profissionalmente e com meus alunos dando aula com relação a lembrar o que deve ser importante ou analisado em demonstrações contábeis. Muito bem. E você, Vitor? Bom, eu tenho 28 anos e eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no passado por 4 anos com consultoria tributária, e eu decidi ingressar no mestrado, no programa no PPG-CC da USP, e atualmente eu estou me dedicando integralmente ao mestrado. Mas eu tenho muito interesse na carreira acadêmica, mas também manter um pé ali no ambiente profissional, que eu acho que esses dois elementos conversam muito bem entre si. E a parte de estudo que eu mais me interesso é a relação entre a tecnologia e a contabilidade. Então, eu acho muito interessante essas tecnologias digitais que estão surgindo,
que estão revolucionando as práticas da auditoria, às vezes do contador gerencial, e eu acho que é um elemento que vai trazer muitos impactos no futuro para a nossa área. Muito bem. E você, José Luiz? Bom, eu sou aluno do doutorado em Controladoria e Contabilidade da FEA USP. A minha formação, basicamente, é inteira em Contabilidade e Finanças. Na área de finanças, né, eu não atuo no mercado de forma profissional, porém de forma independente, como investidor individual, né, essa é uma das minhas principais atuações fora da universidade, e eu tenho me dedicado mais à carreira acadêmica atualmente. Eu sou professor na área de teoria da contabilidade, e tem muita interface com essas avaliações que fizemos para a ANEFAC, também na área de controladoria. Então, atualmente, a minha principal área de atuação e interesse de pesquisa envolve controle gerencial e as imbricações entre aspectos sociais e econômicos, né, numa perspectiva de relações de poder e motivações para o grande objetivo das empresas, que é o objetivo da lucratividade e da rentabilidade. Então, uma ponte que eu quero fazer para o futuro profissional que me aguarda pós-doutorado, que é voltar para o mercado, mantendo também, como o Marçal destacou, o interesse em conciliar com a academia. Bacana. Quantos anos, Zé Luiz? 31, esqueci do principal. 31. Muito bom, muito bom. Então, eu queria agradecer a participação do José Luiz Borsato Júnior, do Marçal Serafim Cândido, do Vitor Mancebo, alunos que ajudaram a ANEFAC nessa seleção do Troféu Transparência, né? Sem o trabalho de vocês não seria possível fazer essa seleção, é sempre um trabalho muito importante, muito obrigado pela participação de vocês. Acompanhe as ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, com destaque para a playlist especial de podcasts contando a história da transparência, com entrevistas exclusivas dos ex-presidentes da entidade e também de parceiros que marcaram a história do prêmio até hoje. E ainda teremos muitas novidades, como, por exemplo, um e-book comemorativo dos 25 anos de história da premiação. Fique por dentro de todas as ações, acompanhando as mídias sociais da ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do podcast. Siga conectado conosco, um abraço e até a próxima.